Boa tarde a todos, um excelente sábado. Agradecemos aí a todos que estão nos prestigiando. Essa tarde, antes da nossa palestra, nós temos alguns recadinhos, né? Então vamos tentar dar uma aceleradinha para a gente não atrapalhar o palestrante. O primeiro recado dessa tarde vai ser o da Nota Fiscal Paulista. Tá? Lembrando que a gente ainda está com essa campanha da Nota Fiscal Paulista para se inscrever através do próprio site da Fazenda, né, .sp.gov.br, e fazer o cadastro doando o seu cupom. Lembrando que, assim, funciona normalmente, a nota fiscal é totalmente tudo no seu nome, você possui tudo, só simplesmente aqueles créditos de centavo vão para a instituição. Então, muitas vezes a gente nem se dá conta ou nem tem interesse naquilo, mas de grão em grão nos ajuda bastante a realizar ou complementar as ações da casa. Então, a todos aí que nos estão prestigiando através dessa doação,
Ainda pedimos que informem aos seus parentes, quem puder também nos ajudar, que façam isso. É super simples e prático lá no site da Fazenda. Então, simplesmente ir lá, cadastrar, fazer a doação através do seu CPF, e aí você tem, através do CNPJ ou o nome, você encontra a IARP lá e faz a doação. Ok? Vamos aí ao segundo recadinho também, rápido, vai ser sobre o nosso atendimento fraterno, que ainda nós estamos, né, devido a essa pandemia, realizando o atendimento fraterno, agora através do WhatsApp, tá? Faz seu agendamento, é a mesma coisa como se fosse naquela sala reservada onde há entrevista. Realmente existe essa privacidade, essa segurança, vocês podem ficar tranquilos, e faz a entrevista através do WhatsApp. Então, assim, faz esse agendamento, faz seu atendimento, muitas vezes já é indicado algum tratamento, orientação, ou evangelho, muitas vezes tem até uma palavra de conforto, que nesse momento nos ajuda muito. Tá? Então, continuamos com essa ação, tá? Havendo a necessidade, façam o contato sem nenhum problema, com toda a descrição, como existia dentro do Céu de Luz. Tá? O terceiro recadinho, que eu acho que é um também bastante importante, principalmente nesse momento, é que, devido às ausências, né, de a gente estar não saindo, a maioria das pessoas reclusas em suas residências, nós não estamos realizando aquela campanha do Quilo, Alta de Souza, e nós continuamos atendendo a várias famílias aqui da região de São Bernardo. Então, quem puder fazer doação, porque nesse momento realmente é um momento delicado, tanto para eles, muitas vezes até para nós. Nós temos um trabalho, estamos deparando com uma série de mudanças que a gente não esperava que ia chegar nessa velocidade. E essas pessoas, nesse momento, necessitam do alimento, né? Então, quem puder nos ajudar, eu queria ir lá no CA, uma doação de alguns alimentos não perecíveis, tá? Faça um contato com a gente marca, tenta se encontrar para pegar. Se alguém for fazer uma doação um pouco maior, um pouco grande, a gente tenta fazer até a retirada na sua residência, onde você se encontra. Tá? Então, assim, o intuito é continuar fazendo essa ação social, tá, para essas pessoas que nesse momento necessitam e muito da nossa ajuda. Tá? Muitas vezes a gente não dá essa atenção. E ao quarto recadinho, que a gente não pode esquecer, é a nossa água. Quem se encontra em tratamento espiritual, quem muitas vezes não está fazendo tratamento, mas já prepare esses momentinhos aqui que eu estou falando com vocês, já separem a água de vocês, deixem de lado, vão deixando ela aí para a gente, na nossa prece final, fazer a nossa vibração, junto com os nossos irmãos que encontram-se ao nosso lado, ao nosso mentor, e a gente consiga trazer a ela aquilo que a gente tanto necessita. E a gente traga a ela o lenitivo que realmente precisamos, né? Então, quem está fazendo o tratamento é super importante não parar, continue fazendo. Quem não está, separe seu copo, faça a vibração, quer colocar para sua esposa, para alguém da sua família também, faça, coloque o nome do lado, e na hora que a gente for fazer a prece juntos, nós vamos vibrar bastante e pedindo que tragam a cada um de nós o que a gente necessita. Tá? Aqui foram feitos os recadinhos dessa tarde, então agora a gente vai para a nossa prece inicial, antes de chamar o nosso irmão Fábio, que fará a palestra dessa tarde. Então vamos nos acomodar, apoiando bem os nossos pés ao chão, nos tranquilizando, nos envolvendo nesse ambiente de paz e amor. Nos ligando ao plano maior, pedindo a eles que nos tragam muita paz, que nos permitam o entendimento desse Evangelho, que os nossos corações, as nossas mentes, se interlacem com essa música de fundo. Cada um de nós tenha essa harmonia, essa união, pedindo ao nosso Mestre, ao nosso Pai de eterna bondade, que nessa tarde envolva a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Envolva os nossos lares, trazendo harmonia, paz, compreensão. Envolva a nossa casa Seara de Luz, que
sempre ampara as pessoas, continua fazendo o trabalho, realizando, os mentores dessa casa, a equipe espiritual, os estagiários, todos continuem sendo envolvidos em amor, em paz, para que assim consigamos, além de levar a palavra, conseguimos dar um pouco mais de carinho aos irmãos que necessitam. Mestre Jesus, pedimos humildemente, envolva o nosso orador dessa tarde, para que suas palavras tragam ao nosso coração o amor, traga à nossa mente a luz, que faça a cada um de nós enxergar as oportunidades de mudança e as oportunidades de colocar em prática aquilo que aqui ouvimos. Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Dessa forma, com muito carinho, vamos chamar o nosso irmão Fábio, que fará a palestra dessa tarde com Jesus, modelo e guia. Fábio, seja bem-vindo, uma boa tarde e obrigado por nos atender. Obrigado a vocês agora, né? Obrigado a todos, pessoal que está no chat. É sempre um prazer poder estar com vocês e uma alegria, tomara que todos nós consigamos ter uma tarde de bons ensinamentos hoje. Meus amigos, numa certa data, uma pessoa virou para mim e falou assim, uma pessoa que não era espírita virou para mim e falou assim: ô Fábio, eu acho que o Kardec foi muito prepotente. Eu falei, prepotente aonde, né? Quando ele fala que o mundo teve 3 revelações. A primeira vindo através de Moisés, a segunda através de Jesus e a terceira através do Espiritismo. Por que ele escolheu, tendo tantas religiões no mundo, por que ele escolheu logo essas 3 religiões, né? E, assim, é engraçado que as pessoas, elas muitas vezes querem criticar a doutrina espírita sem ter conhecimento. O próprio Allan Kardec fala que uma pessoa que não conhece a doutrina espírita e quer criticar, ela nem é digna de muita atenção, porque ela quer criticar uma coisa que ela não conhece. Então, para esclarecer essa pessoa, e se tiver alguém que não saiba disso, não foi Kardec que começou com essa proposta das 3 revelações. Tinha um correspondente do Kardec na Revista Espírita que ele era judeu. E ele se sentia muito incomodado quando as mensagens da moral eram do que o Espiritismo trazia, era da moral cristã. E ele, como médium, ele fala com o espírito protetor dele e com espíritos familiares. Por que aquilo? Por que não falavam de Moisés e só falavam de Jesus? Isso está na Revista Espírita de 1861. E daí o espírito que foi avô dele, e depois um outro tio dele aqui nessa encarnação, falou que, assim, que a moral cristã é a melhor moral que a gente pode seguir. No entanto, todas as coisas na época da humanidade, elas têm um tempo certo para ocorrer. Então, Moisés veio na época correta para o povo que ele estava conduzindo. Depois, esse povo avançou, veio Jesus. E depois veio a doutrina espírita. E quando eu falei isso, né, que não foi uma proposta do Kardec, foi desse espírito que, quando estava encarnado, era judeu, a pessoa virou para mim e falou assim: mas por que o espiritismo, então? Então, eu vou começar a falar algumas coisas aqui para a gente entender por que os espíritos falaram das 3 revelações. Primeiro, a revelação veio através de Moisés, tá? E eu não sei se todos sabem, mas Moisés precisou tirar o povo hebreu do Egito, que estava escravizado lá. Por que o povo hebreu estava escravizado? Essa é a primeira questão que talvez eu nem sei se todos saibam. Por que o povo hebreu estava escravizado no Egito? E essa vem uma história bem distante. No princípio da humanidade, a maioria das civilizações eram politeístas, ou seja, que eles acreditavam em vários deuses. Abraão,
ele tinha um pai chamado Terá, e o pai dele também era politeísta. E segundo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, Deus chama Abraão e ele faz uma aliança com Abraão, um pacto com Abraão, que Abraão teria a sua descendência multiplicada e que Deus conduziria-os à terra prometida, desde que Abraão e seus descendentes adorassem somente um Deus. Esse foi o pacto de Abraão. Tá? Então, a partir de Abraão, que começa a se falar sobre o monoteísmo no planeta. Antes disso, a maioria das religiões, eles são tudo politeístas. Então, Abraão, ele era casado com Sara, e a Sara não podia ter filhos. E logo depois, como ela não podia ter filhos, e era muito importante para o pessoal daquela época que a pessoa tivesse filhos, a própria Sara, ela ofereceu a escrava dela, Agar, para que Abraão pudesse ter um relacionamento, para que continuasse, né, a descendência dele. Dessa relação entre Abraão e Agar, nasceu Ismael. No entanto, Deus havia prometido para Abraão que a descendência deles seria através de Sara. E, a princípio, ele até se espantou, porque falou, ela não pode ter filhos, como que ela vai ter? E quando eles já eram bem velhos, Sara acabou ficando grávida e deu à luz a Isaac. A história é muito bonita e não dá para eu entrar em detalhes por causa do tempo que a gente tem aqui. Mas Isaac, depois ele se casa com Rebeca. E casado com Rebeca, ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Também teve todo um rolo lá entre os dois, sobre quem era o primogênito, quem receberia a bênção de Isaac. E em determinado momento, Esaú e Jacó, eles brigam, eles cortam o relacionamento. E em determinado momento, Jacó, ele briga, ele tem uma luta contra um anjo, e alguns dizem que é contra o próprio Deus. Tá? E daí, depois da luta, desse perrengue que ele teve com um anjo, com o próprio Deus, ele muda de nome, chamado Israel. E esse Israel, ele teve mais 4 mulheres. Naquela época era comum a poligamia, ou seja, um homem podia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. E dessas 4 mulheres, ele teve 12 filhos, onde foi dada origem às 12 tribos de Israel. Um dos filhos dele era chamado José. E esse José era um sujeito bastante interessante. Ele tinha capacidade de decifrar sonhos e era uma pessoa muito inteligente e muito versátil. Em determinado momento, José vira para os irmãos mais velhos, ele era o 11º, para os irmãos mais velhos e para o pai dele, e falou, olha, eu tive um sonho, e sonhei que todos vocês, eu era como se fosse um feixe de folhas, né? E que todos vocês também representavam feixes, e vocês se ajoelhavam e prestavam admiração a mim. Aquilo deixou os irmãos deles furiosos, porque ele falou, como que você é o mais novo e a gente vai ter que prestar reverência a você? E começou a ter um ciúme entre José e os irmãos dele. No entanto, os irmãos deles ficavam mais chateados porque Israel demonstrava ter mais amor por José. Um dia José ele foi para o deserto junto com os irmãos dele, e os irmãos enciumados, eles pegam José, tiram a capa de José e pegam o próprio José e vendem para uma caravana que estava indo para o Egito. E eles voltam depois do deserto até a casa deles e disseram que José tinha sido devorado por uma das feras. Obviamente que Israel ficou muito chateado, muito triste. Bom, José foi para o Egito, como a caravana estava indo para lá, e lá no Egito ele vai trabalhar na casa do Potifar, que era uma das pessoas de alta hierarquia na sociedade egípcia da época. Ele volta a dizer, ele demonstrou muita inteligência, muitos atributos que logo fez com que o Potifar ele se apegasse a José, gostasse de José. No entanto, o Potifar ele era casado e a mulher dele gostou também do José, só que de uma maneira diferente. Ela queria ficar com José, só que José falou que não, porque era um desrespeito contra o patrão dele, e a mulher do Potifar ela fez uma armação como se José tivesse tentado abusar dela,
e quando ele foi pego, ele foi mandado para a cadeia. Chegando lá na cadeia, José ele começa a decifrar os sonhos de algumas pessoas que estavam na cadeia. E entre os presos que estavam na cadeia, estava o mordomo do faraó. Esse mordomo do faraó teve alguns sonhos, José decifrou os sonhos de outras pessoas, e quando esse mordomo ele sai da cadeia, ele volta a ter contato com o faraó, que era o Ramsés II. O Ramsés II, o faraó, ele tinha um sonho recorrente e ele queria que alguém pudesse decifrar aquele sonho, mas ninguém conseguia. Até que esse mordomo que foi preso junto com o José, ele falou, olha, eu conheci um sujeito lá na cadeia que ele decifra sonhos. E o faraó mandou que José viesse até eles. E o faraó falou do sonho dele. Ele falou que ele sonhava que tinham 7 vacas gordas pastando e que depois do Nilo saíam 7 vacas magras e devoravam as vacas gordas. O sonho também continuava que ele falava que tinha uma planta com 7 espigas muito bonitas e que depois vinha uma outra planta seca e puxava aquela planta para debaixo do solo, matando aquela planta. E pediu para que José decifrasse o sonho. José, decifrando o sonho, falou, olha, faraó, as 7 vacas gordas vão ser um período de 7 anos que o Egito passará por muita fartura. Fartura de alimento, fartura econômica e fartura de tudo. No entanto, logo depois desses 7 anos de vacas gordas, vão vir os 7 anos de vacas magras, onde vai ter uma seca geral em todas as terras, onde o pessoal vai passar por muita dificuldade. O faraó gostou da interpretação do sonho de José e colocou José, como José fez um bom trabalho, ele coloca o José como um grão-vizir, ou seja, abaixo do faraó, somente José. E o que o faraó tinha sonhado e o que José interpretou para o faraó, realmente aquilo aconteceu. Foram 7 anos de vacas gordas, onde toda a colheita do Egito, eles guardavam uma porcentagem para os 7 anos das vacas magras. Chegado o ano das vacas magras, vários povoados que estavam em torno do Egito, eles iam buscar comida, porque só o Egito tinha comida, porque eles tinham já guardado na época das vacas gordas. E quem foi, nessa época das vacas magras, pegar comida no Egito foi logo os irmãos de José, que o reconheceram. José também armou toda uma situação, e depois perdoou os irmãos e fez com que os irmãos, todos os irmãos dele, mais o pai, viessem para o Egito e que morassem no Egito, e o faraó permitiu. E então, a partir desse momento, os hebreus eles começaram a se multiplicar dentro do Egito. E eles se multiplicavam de tal maneira que José depois morreu, depois os descendentes de José morreram também, e depois de muito tempo, os próprios egípcios ficaram com medo dos hebreus tomarem conta do Egito, porque eles eram muitos dentro do Egito. E daí eles quiseram, um faraó começou a escravizar os hebreus. Mais do que isso, em determinado momento, o faraó determinou uma ordem de que todos os filhos, homens, dos hebreus fossem assassinados. E as meninas não. O que aconteceu? Nessa época nasce Moisés. E Moisés, para não ser assassinado, né, a mãe de Moisés coloca ele dentro de um cesto e joga no Nilo. E Moisés é achado por uma princesa egípcia que cuida de Moisés, da educação de Moisés, da mesma maneira com que ela cuidaria do filho. Moisés, depois, ele se revolta contra o que estava fazendo com o povo dele, e daí ele recebe a missão, para encurtar a história, para não ficar muito cansativo, ele recebe a missão de libertar o povo hebreu do Egito. E daí a gente já sabe, tiveram as 10 pragas, toda aquela história, o Mar Vermelho se abre para que os hebreus passassem e tudo mais. Bom, Moisés consegue tirar o povo hebreu do Egito. E aí a parte que nós estamos fazendo da primeira revelação. Moisés está encaminhando com o povo hebreu no Egito, mas ainda aquele povo era um povo ainda meio selvagem, um povo ainda que não tinha bons modos. Aconteciam várias e várias situações que fugia do controle de Moisés. Esse povo vagando pelo deserto não tinha cadeia, não tinha nada que pudesse castigá-lo. E Moisés não poderiam colocar ordens falando que era ele, Moisés, que estava impondo ordens, porque eles não seguiriam. Então Moisés ele começa a fazer algumas leis, que são leis civis,
E essas leis, ele colocou como se fosse Deus que tivesse ordenado. Então, se a gente for ver lá no Antigo Testamento, existem algumas leis assim, olha, aquele que raptar alguém e esse for achado em sua mão, esse será morto. Aquele que amaldiçoar pai e mãe será morto. Aquele que profanar o dia do sábado será morto. E o pessoal acreditando que era a lei de Deus. Eles acreditando que era a lei de Deus, porque a única pena que poderia ter era a morte, porque eles não tinham cadeia, não tinham nada para poder fazer com que aquela sociedade ela pudesse viver de uma maneira mais tranquila. Como Moisés falou que aquelas leis vinham de Deus, e como Deus muitas vezes mandava matar, era um Deus que castigava, o pessoal começou a acreditar num Deus único, o Deus de Abraão, mas só que esse Deus era um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus dos exércitos, um Deus que punia. Moisés fez ainda mais, porque em determinado momento, lá no Deuteronômio 18, o pessoal muitas vezes vira para mim, que não é espírita, e fala, olha, Moisés proibiu o contato dos mortos com os vivos, né? Mortos, né? No caso, assim, os desencarnados com os encarnados. E as pessoas, quando dizem isso, acham que está atingindo o espiritismo. Muito pelo contrário. Primeiro, eles estão, quem fala sobre a proibição do Deuteronômio, eles estão dando razão para a doutrina espírita, porque ninguém proíbe uma coisa que não pode ser feita. Então, se Moisés proibiu, é porque a comunicabilidade entre os vivos e os desencarnados, ela pode acontecer. Só que o povo daquela época, muitas vezes eles iam até as pitonisas, hierofantes, que eram as médiuns da época, e queriam perguntar coisas fúteis, coisas pessoais para os espíritos. E quando esses espíritos respondiam, elas praticamente endeusavam aquele espírito. E daí corria muito risco o monoteísmo, ou seja, a crença num só Deus. Então Moisés fez bem, porque a doutrina espírita também não recomenda que nós procuremos a espiritualidade para resolver coisas que dependem de cada um de nós encarnados resolvermos. Então, volto a dizer, nessa primeira revelação, tem essas leis civis, que são leis punitivas, leis que castigam, mas teve a lei divina, que são os 10 mandamentos, cujo primeiro mandamento é, eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terá diante de mim outros deuses, não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra, e nada que viva debaixo das águas. Então, nesse primeiro mandamento, está falando que eles não deveriam ter outros deuses. Segundo mandamento, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E tem gente até hoje, né, que coloca Deus para tudo. Juro por Deus, graças a Deus, até as dívidas, né? Deus lhe pague, o pessoal coloca o nome de Deus. Terceiro mandamento, lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento, honrar pai e mãe, para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. Nesse quarto mandamento, o pessoal naquela época, eles tinham o entendimento de que se você estivesse com Deus, você viveria muito mais tempo aqui, como encarnado. Era esse o sentimento que eles tinham. Quinto mandamento, não matarás. E dá para perceber que essa é uma lei divina, porque ela vai totalmente contrária à lei de Moisés, que fala para matar vários tipos de situação. Mas a lei divina falava, não matarás. O sexto mandamento é não adulterarás. O sétimo mandamento, não roubarás. Oitavo mandamento, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Nono mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa, o boi, o escravo, o jumento e tudo do teu próximo. Como que nós sabemos que essa é uma lei divina? Porque trazidas 1.600 anos antes de Jesus, elas são válidas até hoje. Com algumas adaptações. Bom, então essa é a primeira revelação, que o Espírito disse, não foi Kardec que disse, tá bom? O Kardec colocou só no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois o povo foi evoluindo e teve a oportunidade de chegar à segunda revelação, que veio através de Jesus. E daí Jesus, quando o pessoal acreditava num Deus que punia, um Deus que castigava, um Deus para ser temido, Jesus falava que Deus era um pai de amor e de bondade. E ele fala, eu não vim destruir a lei. No entanto, ele destruiu várias coisas que estavam na lei civil de Moisés. Mas a lei divina, Jesus não destruiu nada. E aquela proibição que eu falei para vocês, do contato dos encarnados,
dos encarnados com os desencarnados, o próprio Jesus, quando ele sobe no Tabor, entre outras, materializam-se na frente dele Elias, o pai da raça, e o próprio Moisés, que havia proibido. E se Moisés, que proibiu, veio se comunicar com Jesus, que estava encarnado na época, então aquela proibição já não fazia mais sentido. Tá bom? E Jesus nos disse várias coisas, vários entendimentos, várias coisas, vários ensinamentos, só que ele sabia que o pessoal não ia entender e muitas vezes não ia seguir. Tanto que ele fala, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade. E daí, assim, passado algum tempo, vem a doutrina espírita, que não vem através... Moisés veio através de um homem, a primeira revelação. A segunda revelação veio através de Jesus. A terceira não vem através de um homem, vem através de uma pleide de espíritos superiores que vieram trazer os vários ensinamentos. E um dos principais ensinamentos que os espíritos nos trouxeram é que Jesus é o nosso modelo e guia. Sendo o nosso modelo, nós temos que nos espelhar em Jesus para a gente saber da maneira com que a gente deve agir. E se ele é nosso guia, através do seu evangelho, através dos seus ensinamentos, que nós devemos guiar as nossas vidas. Jesus falou que Deus era justo e bom. Só que as pessoas não entendiam, e acreditem, meus irmãos, até hoje tem um pessoal que está achando que Deus ainda é um Deus para ser temido. Mas as pessoas não conseguiam entender se Deus é justo e bom. Por que tem pessoas que nascem em berço de ouro e outras pessoas nascem na pobreza? Por que tem pessoas que nascem saudáveis enquanto tem pessoas que nascem com deficiências corpóreas? Por que tem pessoas que nascem em raças que são vítimas de muito preconceito, enquanto outras nascem em raças que se acham soberanas às demais raças? Por que existe esse mundo cheio de justiça? Porque, até então, a chegada da doutrina espírita, o pessoal acreditava que quando tinha um momento da concepção, Deus criava um espírito 0 quilômetro, que nunca tinha existido. Esse sujeito, ele nascia e ele viveria 10, 20, 30, 60, 70, 100 anos, e depois que ele morresse, ele ia para lugares determinados, o céu ou o inferno, para ficar para o resto da eternidade lá. Então, se a gente acreditasse nisso, que a gente só tinha uma vida, não dá para perceber que Deus é justo e é bom, se existem essas várias diferenças que nós vemos no dia a dia. Daí vem a doutrina. E vem nos explicar que, além de que Jesus é nosso modelo e guia, vem nos explicar outras coisas interessantes. Ela explica que Deus, por ser justo e bom, ele criou todos nós espíritos da mesma maneira, simples e sem conhecimento. Ele não deu privilégio para ninguém. Todos nós que fomos fomos criados simples e sem conhecimento, um dia chegaremos a ser espíritos puros. Então, primeira lei que a doutrina espírita fala é da imortalidade. Nós, espíritos, somos imortais, nós não morremos nunca mais. O nosso corpo físico vai perecer, mas nós, como espíritos, nós não morremos nunca mais. Segunda lei, lei de evolução. Todos nós que fomos criados simples e sem conhecimento, chegaremos a ser espíritos puros. Terceira lei, para chegarmos a ser espíritos puros, a gente tem que adquirir todo o conhecimento intelectual e todo o conhecimento moral. Em estado de erraticidade, ou seja, quando nós não estamos encarnados, a gente pode adquirir bastante conhecimento, conforme está na questão 227 do Livro dos Espíritos. Mas é só encarnando que a gente consegue colocar em prática todos aqueles conhecimentos que nós adquirimos. Então, terceira lei é da reencarnação. Uma quarta lei, o livre-arbítrio. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, o nosso livre-arbítrio vai fazendo cada vez melhor. Nós vamos evoluindo, temos mais liberdade para fazer as nossas escolhas. Então, em determinado momento, a gente é livre para a gente escolher o que a gente quiser. No entanto, tem uma lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, de alguma maneira, a gente vai ter que ressarcir, resgatar. Tá? Então, são essas 5 leis. E essas 5 leis, ela muitas vezes explica
porque Deus é justo e é bom, que até então o pessoal não entendia. Então, quando eu pergunto para uma pessoa, olha, por que existem crianças mais inteligentes do que outras? A doutrina espírita vem nos explicar que o quê? Que aquele espírito que está no corpo de uma criança naquele momento é um espírito já que teve várias outras vivências. E ele se dedicou para adquirir conhecimento. E agora ele só está resgatando aquilo que ele se esforçou. Não foi Deus que criou crianças mais inteligentes do que outras. É determinado espírito que se esforçou mais e agora está resgatando o fruto do seu esforço. Para onde vai a alma das crianças? Vai para o céu? Vai para o inferno? Mas para o céu ela não merece, ela não fez nada de bom, vai para o inferno. Também, se ela não tem mérito para ir para o céu, menos ainda para o inferno. Então criaram alguns lugares, como o limbo, como o purgatório, só que na década de 80 o Papa João Paulo II falou que o limbo não existia. Então não sei o que aconteceu com o povo, né, que estava lá nesse limbo. Tá bom, gente? Então, o que acontece com uma criança que ela nasce e logo depois desencarna? O espírito retorna para a pátria espiritual e aguarda uma nova encarnação. E os espíritos dizem que, geralmente, quando isso acontece, é uma prova para os pais. Tá? Os loucos. Por que Deus criou um sujeito louco e colocou outras pessoas com saúde perfeita? Então, se a gente for ver lá no livro Céu e Inferno, tem um espírito na segunda parte chamado Charles Saint-G. Esse rapaz, ele tinha uma deficiência mental muito intensa, a ponto dele ficar vegetando numa cama. Ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia fazer nada. Antes dele desencarnar, o Kardec evocou o espírito dele, porque ele não podia se comunicar. O Kardec evoca o espírito desse rapaz, e o espírito desse rapaz, ele começa a conversar com o Kardec, explicando que ele está naquela situação, naquele momento, em virtude de atos que ele cometeu no passado, e aquele corpo, para ele, tinha sido um instrumento de aprendizado para o espírito dele. E falava que ele conseguia ver e ouvir tudo que as pessoas em volta dele estavam falando. Então, se alguém nasce com alguma deficiência, não é castigo de Deus. E sim, aquilo é uma ferramenta educacional que a lei divina está utilizando para que aquele espírito possa evoluir cada vez mais. E os anjos? Quem são os anjos? Todos nós um dia seremos anjos, ou seja, quando nós formos espíritos puros. Mas aquele conceito de que nós iremos para um lugar para ficar para sempre sem fazer nada, aquilo cai por terra. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, os espíritos falam que eles são felizes pelo bem que ele faz para o próximo. E quanto mais evoluído, mais o espírito quer trabalhar em benefício ao próximo. Mesmo porque, meus irmãos, ficar num céu sem fazer nada, a gente vai perceber que não é o céu, é o inferno. Vide a pandemia que nós estamos vivendo. Pediram para ficar 40 dias dentro de casa sem fazer nada, o pessoal não aguentou. Imagine ficar para o resto da eternidade. Então, a gente vai perceber que o quê? Que a doutrina espírita é a terceira revelação, pelo menos isso é o meu pensamento, porque ela consegue explicar aquele Deus que Jesus falou, um Deus de justiça e um Deus de bondade. Mas nosso modelo e guia não falou nada disso que a doutrina espírita veio falar? Falou, meus irmãos. Falou sim. Lei de imortalidade. Jesus falou, meu reino não é deste mundo, eu vou para aparelhar o local. Então, Jesus já falava que o nosso verdadeiro reino não é aqui, que a gente não morre. Então, imortalidade. Lei de evolução. Jesus falou, olha, tudo que eu faço, vocês podem fazer e até muito mais. Se os espíritos tivessem somente uma vida, eles não evoluiriam. E daí não conseguiriam fazer o que Jesus faz. Reencarnação. Jesus fala que Elias, que era primo dele, que João Batista, que era primo dele, foi o profeta Elias, que havia vivido séculos antes. Isso só podia ocorrer se fosse através da reencarnação. Livre-arbítrio, causa e efeito. Jesus falou, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nosso modelo e nosso guia, que explicou muito mais coisas e o pessoal parece que em determinado momento acabou esquecendo dessas coisas. Uma das coisas é, por exemplo, não ajuntei para vós tesouros na terra que a traça corrói
A traça e a ferrugem corrói. Jesus está falando para não ajuntar muito dinheiro, e a gente vê pessoas, inclusive religiosos, querendo mais e mais dinheiro. Não foi entendido, Jesus. Quando Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo, ele não falou para você amar só quem tivesse o mesmo pensamento ideológico político que o teu. Ele não falou para a gente amar somente quem torcesse para o teu time de futebol ou para a sua religião. Ele mandou a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. O pessoal aprendeu isso? Não. Até agora não. Lembrando que ele é nosso modelo e o nosso guia. E mais, Jesus fala, isso a gente pode ver lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando orais, não fazeis igual os hipócritas que ficam nas sinagogas e nas ruas para serem vistos. Quanta gente a gente vê que fazendo prece para querer impressionar os outros. Jesus era contra isso. Não ficais repetindo palavras que nem fazem os pagãos. Então não adianta você repetir prece. Uma prece só de qualidade é o suficiente. Não adianta você ficar repetindo muita prece se isso não sair do fundo do seu coração. Se você for orar e tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e perdoa antes de fazer a prece. O pessoal acho que não se deu conta também desse ensinamento de Jesus. E quando nós vamos fazer uma prece, Jesus conta uma parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu ele falava, obrigado, Senhor, por tudo que eu faço, eu jejuo, eu dou dízimo e tudo mais, enquanto o publicano, ele abaixava a cabeça e pedia perdão para Deus. E Jesus falou, aquele saiu melhor daquela prece. Então, quando nós vamos fazer uma prece, que a gente faça o quê? Que a gente fale dos nossos defeitos e peça para que Deus e os bons espíritos possam nos ajudar. Esses são os principais, obviamente que tem muitos outros ensinamentos de Jesus, mas esses são os ensinamentos os mais próximos que, sendo nosso modelo e sendo nosso guia, sendo Jesus nosso modelo e nosso guia, nós temos que nos esforçar para que a gente consiga colocar em prática todas essas revelações que vieram do alto e que chega até nós através da doutrina espírita para que a gente possa evoluir cada vez mais e chegarmos a ser espíritos puros. Tudo bem, meus irmãos? Então, esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês, que todos nós nos lembrássemos dos ensinamentos de Jesus, passar também que Jesus sendo o nosso modelo e o nosso guia, ele é o espírito o mais indicado para que a gente possa tentar segui-lo. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de, numa situação, pensar assim, se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Se nós colocarmos esse pensamento, a gente vai fazer com que Jesus seja o nosso modelo e o nosso guia. E rapidamente nós chegaremos a ser espíritos puros e desfrutarmos da verdadeira felicidade. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares. Muito obrigado a cada um de vocês pela atenção. Muito agradecido. Que assim seja. Fábio, agradecemos aí pela palestra dessa tarde, pelas informações que nos trouxe. Eu acho que é muito importante aquilo que você falou, a gente sempre se colocar no lugar do nosso Mestre Jesus, né? E aí a gente consegue raciocinar de uma forma mais lógica, mais objetiva, né? E real. Então, a Casa Seara de Luz agradece a sua atenção a nós, o seu tempo dedicado ao Evangelho, a nos atender. Somos muito gratos e agradecemos e esperamos você na nossa casa quando voltar ao normal. Fábio, muito obrigado. Vamos então à nossa prece final. Vamos à nossa vibração também. Então vamos realmente nos agitar, nos envolvendo ainda nesse ambiente de paz, de amor. Iniciamos agradecendo
ao nosso Pai de bondade, a Deus, sermos muito gratos por nos permitir estarmos aqui em saúde, com muita paz, ao nosso Mestre Jesus por sempre nos guiar, sempre nos orientar, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui ouvindo um pouco esse Evangelho. Agradecemos, Mestre, ao orador, ao Fábio, pelo Evangelho dessa tarde. Que cada um de nós consiga enxergar oportunidades de nossas mudanças, refletir sobre o tema, invertermos as nossas posições, nos colocando como se fosse Jesus, abrindo os nossos corações, recebendo e atendendo aos irmãos que necessitam. Agradecemos aos nossos mentores por estarem conosco, à Casa Seara de Luz, à equipe espiritual. E assim, vamos, nesses instantes, vibrar. Vibrar pelo nosso planeta que se encontra enfermo, que se encontra com muito orgulho, muito ódio, muita vaidade, ao nosso Brasil, que também se encontra dessa maneira, aos políticos, que sejam mais compreensivos aos seus irmãos, que façam a sua real função em atender e a servir esse país maravilhoso. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram presos, que nesse tempo de reclusão consigam refletir e mudar os seus pensamentos, enxergar os erros cometidos, e que iniciem uma nova caminhada espiritual e moral. Vibremos as famílias que sofrem, as mulheres, pelas agressões domésticas, que nesse período de Covid se agravam a quantidade de casos, que sejam amparadas pela equipe espiritual, pela equipe de luz, seus mentores, que os agressores reflitam sobre isso e encontrem amor em seus corações. Vibremos também aos nossos irmãozinhos, aos animais, que nesse período também sofrem agressões, são vítimas, descarregar as energias neles. Tenham piedade, tenham compaixão, que levemos a eles o amor. Vibremos aos que sofrem preconceitos raciais, ideológicos, políticos, sexuais, que esses irmãos realmente encontrem a harmonia, a compreensão, que consigam perdoar os seus agressores que ainda não conseguem enxergar, que ainda se encontram presos na sua caminhada. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram no leito hospitalar, que se encontram com a Covid, que recebam o amparo espiritual, recebam amor, aos profissionais que os atendem, que se dedicam e realmente fazem isso com muito amor. Vibremos também aos nossos irmãos que se encontram presos aos vícios, sejam as drogas, sejam as bebidas, ou álcool, que nesse período realmente aconcheguem o amor, compreensão em suas mentes, em seus corações, e mudem esse hábito. Vibremos aos nossos lares, aos nossos familiares, à nossa Casa Seara de Luz, aos mentores dela, a equipe espiritual. E vibremos, Mestre Jesus, as nossas águas. Que elas recebam o lenitivo que cada um de nós precise, mas que seja dado através do nosso próprio merecimento. Mestre Jesus, envolvam a todos nós, os nossos mentores, os nossos lares, e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrado a palestra desta tarde.
Um ótimo final de semana a todos. Morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.